Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a redemocratização e as eleições diretas. Com a escolha do general João Batista de Oliveira Figueiredo para governar o país, ficou assegurada a continuidade do processo de abertura política. O mandato presidencial de Figueiredo durou 6 anos e encerrou 21 anos de ditadura militar no Brasil. Ao longo de seu governo, a ditadura militar perdeu legitimidade social e sofreu desgaste político. Mas ainda assim, houveram ameaças de retrocesso devido à radicalização de setores das Forças Armadas que tentavam barrar o processo de redemocratização. Militares radicais ligados ao aparato de repressão política promoveram atos terroristas com o objetivo de desestabilizar o governo, amedrontar a sociedade. O presidente Figueiredo, porém, teve condições de conter o radicalismo militar e encaminhar a transição da ditadura para o regime democrático. A anistia era um passo imprescindível ao processo de redemocratização. Com ela, os presos políticos ganhariam liberdade e os exilados puderam retornar ao país. Em fevereiro de 1978, foi criado no Rio de Janeiro o primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia, chamado de CBA. O CBA foi o resultado da agregação de várias correntes políticas de oposição, liberais e de esquerdas democráticas, de familiares de presos, mortos, desaparecidos e exilados políticos, e também de setores progressistas da Igreja Católica. Em diversos estados brasileiros surgiram novos comitês e, por todo o país, a campanha pela anistia obteve expressivo apoio popular. A fim de desarticular o movimento pró-anistia, o então presidente Geisel promulgou, em 1978, vários decretos-leis revogando a maior parte das leis de exceção, inclusive o Ato Institucional número 5. Desse modo, gradualmente, os presos políticos foram sendo libertados e os exilados pouco a pouco puderam retornar ao país. A Lei de Anistia de 1979 serviu para dar continuidade a esse processo, mas ela desagradou os movimentos de oposição que reivindicavam uma anistia ampla, geral e irrestrita. A Lei de Anistia deixava de solucionar a questão mais polêmica do período da ditadura, isso é, os atos terroristas de autoria das organizações guerrilheiras de esquerda armada e as violações dos direitos humanos praticadas pelos agentes de órgãos de repressão policial-militar que cometeram assassinatos e tortura. A lei excluía de seus benefícios os guerrilheiros condenados por atos terroristas envolvendo crimes de sangue, ou seja, crimes contra a vida humana, mas concedia perdão aos agentes da repressão envolvidos em assassinatos e práticas de tortura. Por esse motivo, a Lei da Anistia de 1979 representou um claro sinal de que os militares não admitiriam qualquer tentativa de punição legal às Forças Armadas. Com o crescimento dos movimentos de oposição à ditadura, o governo Figueiredo avaliou corretamente que a manutenção do bipartidarismo ocasionaria um desgaste ainda maior das bases de sustentação política do regime. Na situação da redemocratização, era esperada uma polarização política cada vez mais acentuada, favorecendo o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era o partido da oposição legal, contra o partido governista, que era a Aliança Nacional Renovadora, chamada de Arena. A fim de provocar uma divisão no bloco oposicionista, o governo Figueiredo forçou uma reforma partidária. A Arena e MDB foram extintos. Os políticos governistas criaram o Partido Democrático Social, PSD, enquanto que o MDB se transformou em PMDB. Surgiu também o Partido Democrático Trabalhista, PDT, liderado por Leonel Brizola. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, composto por uma ala de políticos arenistas menos influentes. A Constituição previa que o sucessor do presidente Figueiredo seria eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Em março de 1983, porém, o deputado federal do PMDB, Dante de Oliveira, apresentou uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para a presidência da República. A partir daí, as oposições mobilizaram a população com o objetivo de pressionar os parlamentares a aprovarem a emenda constitucional. Por todo o país, grandes comícios, atos e manifestações públicas foram realizadas. O lema da campanha era Diretas Já. Os militares se cansaram no controle governamental,
mas se retiraram da política de modo a garantir algumas coisas. A transição democrática no Brasil foi pacífica e se pautou por um processo de negociação entre as elites, envolvendo acordos para que não houvesse qualquer tipo de punição legal às Forças Armadas diante de todas as violações dos direitos humanos a que foram vítimas os opositores da ditadura. A eleição de Tancredo Neves não representou ameaça aos interesses dos militares e nem mesmo a ordem social estabelecida por eles desde 1964. Mas a tentativa de esquecer o passado, ou seja, de impedir que viessem a público os crimes cometidos pelos agentes da repressão, fracassou. A posse de Tancredo Neves na presidência da República estava marcada para 15 de março de 1985. Porém, ele não chegou a tomar posse devido a problemas de saúde. O presidente eleito foi internado às pressas e passou por 7 intervenções cirúrgicas. O estado de saúde de Tancredo Neves gerou enorme comoção social. Populares fizeram inúmeras intermináveis vigílias nos hospitais, onde o presidente ficou internado. Mas a situação se agravou a tal ponto que ele faleceu em 21 de abril, aos 75 anos de idade, de uma infecção generalizada. Como a sua morte ocorreu antes de ele assumir o governo, colocou-se em dúvida a legitimidade da posse do vice-presidente José Sarney na presidência da República. Políticos da oposição temiam uma intervenção militar e, consequentemente, a ruptura do processo de redemocratização. Apesar disso, a União das Forças Democráticas forneceu a base de apoio para o vice-presidente José Sarney assumir o governo. Quando ocorrem mudanças de um regime político ditatorial para um regime democrático, a expectativa geral em qualquer sociedade é com relação à elaboração de um novo conjunto de leis, capazes de expressar as novas aspirações e interesses da população que foram reprimidos e contidos durante décadas de governos militares. A Constituição em vigor ainda era de 1967, ou seja, estava muito defasada diante das profundas transformações ocorridas na sociedade brasileira. É nesse sentido que podemos compreender a decisão tomada no início do governo de José Sarney da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que se encarregaria da elaboração de uma nova Constituição para o país. Surgiram 2 propostas para o encaminhamento da Constituinte. A primeira delas, apresentada pelo governo Sarney, defendeu a ideia de que os parlamentares eleitos para o Congresso Nacional nas eleições de 1986 fossem considerados membros da Assembleia Nacional Constituinte. A segunda defendia a proposta de uma eleição exclusiva para escolha de membros que se ocupariam especificamente da elaboração da nova Constituição. A proposta governamental saiu vitoriosa. Durante a elaboração da nova Constituição, o conjunto das forças políticas que representavam diversos interesses da sociedade buscou defender seus interesses. Ficou manifesto o surgimento de um conflito de interesses entre 2 blocos ideológicos distintos. Um deles, representando os liberais, era contrário à intervenção estatal na economia, enquanto que o outro, representando as forças de esquerda, defendiam a continuidade e ampliação da atuação reguladora do Estado. Houve, porém, consenso em torno de algumas questões fundamentais relacionadas a direitos individuais, políticos e sociais. A Constituição de 1988, também chamada Constituição Cidadã, instituiu um Estado democrático ao estabelecer extensas garantias aos cidadãos brasileiros. No que se refere aos direitos civis e sociais, é possível apontarmos as influências da Declaração Universal dos Direitos Humanos nos artigos constitucionais que tratam da liberdade individual e das garantias de condições sociais mínimas para que os cidadãos possam ter uma vida digna. Os trabalhadores obtiveram conquistas, entre as mais importantes: a limitação da jornada de trabalho para 44 horas semanais, o seguro-desemprego, a licença maternidade e paternidade. A Constituição também assegurou aos funcionários públicos o direito de se organizar em sindicatos e utilizar a greve como instrumento de negociação, menos nos casos dos serviços essenciais. No governo Sarney, a economia brasileira atravessou uma grave crise sem precedentes na história republicana do país. Foram lançados diversos planos de estabilização inflacionária, porém, nenhum deles teve êxito. Em março de 1986, o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, lançou o Plano Cruzado.
O aspecto mais importante do Plano Cruzado foi o congelamento dos preços e também dos salários por um período de 1 ano. O plano teve um efeito imediato no que se refere ao controle da inflação e aumento do poder aquisitivo da população, mas depois de muita euforia, pois a população de modo geral começou a vigiar os preços e denunciar as remarcações, a inflação voltou a crescer. Seguiram-se os planos Cruzado II, de novembro de 1986, o Plano Bresser, de abril de 1987, o Plano Verão, em janeiro de 1989. Todos esses planos econômicos fracassaram e a crise econômica agravou-se no final do governo de José Sarney, com uma escalada da inflação que chegou a um patamar de 1.800%. De uma perspectiva institucional, o Brasil completou a transição para a democracia somente quando houve a realização das primeiras eleições diretas para presidente em 1989, o que não ocorria desde 1960. O pleito foi marcado por uma polarização ideológica entre direita e esquerda. O político alagoano Fernando Collor de Mello, candidato do insignificante Partido da Renovação Nacional, PRN, e representante dos interesses conservadores, disputou o pleito com o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, o ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, representante das forças populares e de esquerda. Depois de uma acirrada campanha, Collor de Mello venceu a eleição com 35 milhões de votos, cerca de 5 milhões de votos a mais do que o candidato Lula. Collor assumiu a presidência da República em março de 1990. O Ministério da Fazenda foi ocupado por Zélia Cardoso de Mello, que colocou em prática o chamado Plano de Reconstrução Nacional, ou Plano Collor. Logo no início do governo, foram tomadas medidas econômicas drásticas e de grande impacto a fim de solucionar a grave crise da hiperinflação. Os salários e os preços foram congelados, os depósitos bancários foram confiscados por um período de 18 meses. Apenas por um breve período de tempo a inflação ficou sob controle. A recessão e o agravamento da crise econômica afetaram a popularidade do presidente Collor de Mello. No Congresso Nacional, Collor foi perdendo apoio parlamentar com o consequente enfraquecimento político de seu governo. Além da queda de popularidade do presidente e a erosão acentuada da base parlamentar de apoio político, o governo Collor de Mello começou a ser alvo de denúncias de corrupção. Vários dos ministros e assessores do presidente, além de sua própria esposa, a primeira-dama Rosane Collor, foram acusados de desvio de verbas públicas. Em maio de 1992, porém, um desentendimento familiar levou o irmão do presidente, Pedro Collor, a denunciar um extenso esquema de corrupção existente no governo, comandado pelo então tesoureiro da campanha presidencial e empresário Paulo César Farias. O Congresso Nacional foi pressionado a instalar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, a fim de investigar as denúncias. O relatório final da CPI apontou vínculos entre o presidente e empresário Paulo César Farias. Em seguida, foi aberto o processo de impeachment, que significa impedimento, do presidente da República. A CPI e o processo de impeachment paralisaram o país durante meses. Nas ruas, os setores mais organizados da sociedade começaram a se manifestar em favor do afastamento de Collor da presidência. As maiores manifestações foram promovidas pelos estudantes, universitários e secundaristas, que ficaram conhecidos como os caras pintadas, por pintarem listras verdes e amarelas no rosto. Enfrentando a oposição de parlamentares do Congresso e manifestações de rua cada vez mais expressivas, o governo Collor ficou completamente isolado política e socialmente. Numa sessão histórica, em 29 de setembro de 1992, o Congresso Nacional decidiu-se pela aprovação do impeachment do presidente Collor de Mello. Para evitar isso, o presidente renunciou em 30 de dezembro. Foi a primeira vez na história republicana do Brasil que um presidente eleito pelo voto direto era afastado por vias democráticas, sem recurso aos golpes e outros meios ilegais. Itamar Franco assumiu a presidência após o impeachment de Fernando Collor de Mello de forma interina entre outubro e dezembro de 1992 e em caráter definitivo em 29 de dezembro de 92. O Brasil vivia um dos momentos mais difíceis de sua história. Uma recessão prolongada, inflação aguda e crônica, além de desemprego e vários outros problemas sociais.
Em meio a todos esses problemas e o recém-impeachment de Collor de Mello, os brasileiros se encontravam em uma situação de descrença total nas instituições e de baixa autoestima. O novo presidente se concentrou em arrumar o cenário que encontrara. Itamar procurou realizar uma gestão transparente, algo tão almejado pela sociedade brasileira. Para fazer uma gestão tranquila, sem turbulências, procurou o apoio de partidos mais à esquerda. Em abril de 1993, cumprindo com o previsto na Constituição, o governo fez um plebiscito para a escolha da forma e do sistema de governo no Brasil. O povo decidiu manter tudo como estava. Escolheu a República, 66% contra 10% que queriam a monarquia, e o presidencialismo, que venceu com 55% contra 25% que queriam o parlamentarismo. No governo de Itamar Franco foi elaborado o mais bem-sucedido plano de controle inflacionário da nova República, chamado Plano Real. Montado pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano visava criar uma unidade real de valor para todos os produtos, desvinculada da moeda vigente, o Cruzeiro Real. Dessa forma, cada unidade real de valor correspondia a $1. Posteriormente, a unidade real de valor veio a ser denominada real, virando assim a nova moeda brasileira. O Plano Real foi eficiente, já que proporcionou o aumento do poder de compra dos brasileiros e o controle da inflação. Mesmo tendo sofrido as consequências das investigações da Comissão Parlamentar do Inquérito, a CPI do Congresso Nacional, entre 1993 e 94, em virtude de denúncias de irregularidades no desenvolvimento do orçamento da União, Itamar Franco terminou seu mandato com um grande índice de popularidade. Uma prova disso foi o seu bem-sucedido apoio a Fernando Henrique Cardoso na sucessão presidencial. Fernando Henrique Cardoso teve um governo presidencial de 2 mandatos, primeiro de 1994 até 97 e segundo de 98 a 2002. Esse governo foi marcado pela efetiva implantação da política neoliberal no Brasil. No primeiro mandato, mais precisamente em 97, Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, como ficou conhecido, deu continuidade ao processo de reformas estruturais com a finalidade de evitar a volta da inflação, procurando deixar a economia estável. Durante esse mandato, o presidente pautou pela privatização de várias estatais brasileiras, como a Companhia Vale do Rio Doce, uma empresa do setor de mineração e siderurgia, além da Telebrás, uma empresa de telecomunicações, e o Banespa, um banco pertencente ao governo do estado de São Paulo. A compra das empresas estatais ocorreu, sobretudo, por grupos estrangeiros, que faziam aquisição das ações ou compravam grande parte destas, assim, tornavam-se sócios majoritários. Ainda no ano de 97, FHC conseguiu enviar e aprovar no Congresso Nacional a emenda da reeleição, tornando-se candidato outra vez à presidência da República e ainda tendo Lula como seu principal adversário. O Plano Real e o controle da inflação continuaram sendo suas principais propagandas políticas, o que favoreceu o FHC e levou a mais uma vitória nas urnas, conseguindo a reeleição. No ano de 1999, FHC assumiu o segundo mandato como presidente do Brasil. Neste mandato, não houveram grandes investimentos nas reformas estruturais. Ocorreram, sim, algumas reformas no setor da educação, sendo aprovadas no ano de 96 as leis das diretrizes e bases para a educação, e posteriormente foram criados os parâmetros curriculares para o ensino básico. Ao final do seu segundo mandato, somando 8 anos no poder, FHC conseguiu controlar a inflação brasileira. Entretanto, durante o seu governo, a distribuição de renda no Brasil continuou desigual. A renda dos 20% da população rica continuou sendo cerca de 30 vezes maior do que as dos 20% da população mais pobre. O Brasil ficou em excessiva dependência do Fundo Monetário Internacional e o governo FHC foi responsável pela efetiva inserção do Brasil na política neoliberal. FHC deixou a presidência no dia 1º de janeiro de 2003 e quem a assumiu foi Luiz Inácio Lula da Silva. E agora vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo da aula. O Plano Real entrou em vigência em fins de 93, durante o governo de Itamar Franco. Sobre esse plano, é correto afirmar que reduziu a inflação, desenvolveu a indústria nacional e trouxe estabilização política, reduziu a inflação, desenvolveu a indústria nacional e ajudou a diminuir o desemprego,
reduziu a inflação, mas as medidas de ajuste adotadas provocaram recessão econômica, quebras de bancos e de empresas, assim como um surto de demissões e desemprego. Reduziu a inflação, trouxe estabilidade econômica, desenvolveu a indústria nacional, resolvendo muitos problemas sociais com o aumento do poder aquisitivo da população. Ou reduziu a inflação, estabilizou o setor produtivo nacional, ajudou a diminuir a desigualdade social existente no campo e na cidade, enfraquecendo as organizações de oposição como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A alternativa certa é a alternativa C. Reduziu a inflação, mas as medidas adotadas provocaram uma recessão econômica, com um surto de demissões e desemprego. Realmente, o objetivo do Plano Real era reduzir a inflação, e nisso ele foi muito bem sucedido. E apesar de ter sido bom por um lado, por ter aumentado o poder aquisitivo da população, causou quebras de várias empresas e por isso causou um desemprego. Então, a alternativa certa é a alternativa C. No âmbito da economia nacional, o Plano Real foi criado e executado durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, beneficiou os trabalhadores assalariados que pela primeira vez na história do Brasil tiveram seu poder de compra valorizado. Além de ter uma expressiva aceitação popular, contribuiu para a estabilidade política do governo de FHC. Foi uma criação de Delfim Neto quando era ministro de Itamar Franco, o que lhe garantiu a eleição como deputado federal. Não guarda relações com o neoliberalismo, pois tem como princípio a intervenção do Estado na gestão da economia. A alternativa certa é a alternativa C. O Plano Real não foi criado pelo FHC, mas como foi muito bom, reduziu a inflação e tudo mais, isso contribuiu para que o próximo governante usufruísse desse bem-estar que o plano tinha criado na sociedade. Então, contribuiu para a estabilidade política do governo do Fernando Henrique Cardoso. Desde a década de 1980, vários governos brasileiros adotaram planos econômicos que pretendiam controlar a inflação. Entre as características desses planos podemos destacar: A. O Plano Cruzado, implementado em 86, que eliminou a inflação, congelou preços, proporcionou aumento salarial e gerou recursos para o pagamento integral da dívida externa. B. O Plano Collor, implementado em 1990, que determinou o confisco de ativos financeiros e eliminou incentivos fiscais em vários setores da economia. C. O Plano Real, implementado em 94, que reduziu as taxas inflacionárias, estabilizou o valor da moeda, proibiu aumentos de preços no varejo e provocou forte crescimento industrial. D. O Plano de Metas, implementado em 2006, que projetou um desenvolvimento industrial acelerado e a inserção ativa do Brasil no mercado internacional. Ou E. O Plano de Aceleração do Crescimento, implementado em 2007, que apoiou projetos imobiliários, determinou investimentos em infraestrutura e estimulou o crédito. A alternativa certa é a alternativa B, em que ele fala do Plano Collor, implementado em 1990, que confiscou poupanças e bens de várias pessoas para tentar segurar a inflação. Alternativa certa, alternativa B. A atuação do Estado no Brasil difere nos governos de Getúlio Vargas e Fernando Henrique Cardoso, uma vez que, para Vargas, o Estado cabia explorar as riquezas nacionais, base para a construção de uma nação forte, e para a FHC, ao Estado cabe estimular os investimentos privados que inserem o país na economia internacional. B. Para Vargas, o Estado tinha a função de organizar os trabalhadores em sindicatos internacionais e para a FHC, o Estado situa-se acima das classes sociais, estando assim impossibilitado de intervir nas questões trabalhistas. C. Vargas concebia um Estado capaz de promover a aliança entre a burguesia nacional e a burguesia internacional. FHC concebe um Estado independente em relação aos diferentes grupos econômicos. D. Vargas estimulou a criação de empresas privadas com capital nacional em substituição às empresas públicas. FHC defende a privatização das empresas estatais como meio de manter a estabilidade da economia. Alternativa certa, alternativa A, que Vargas achava que o Estado devia explorar as riquezas nacionais e usar isso para construir uma nação forte financeiramente e estruturalmente. E para a FHC, o Estado deveria estimular os investimentos de empresas privadas para que o país tivesse maior força internacionalmente. Então, alternativa certa, alternativa A. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido a aula.
e a gente se vê na próxima aula de História do Brasil. Até mais!